E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, é tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual, não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar
que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então, digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações. Ela é verdadeira. Ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso. Presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo,
por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado. Quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ele é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor, o que de melhor existe na vida. A qualidade da nossa vida depende da qualidade de nossas escolhas, daquilo que nós estamos permitindo acontecer, né? Daquilo que estamos aceitando. Às vezes as escolhas são livres, às vezes não, mas é aí que entra essa capacidade de lucidez para
olhar para a vida. Onde é que eu estou sendo livre? Engraçado, minha gente. Muitas vezes a nossa liberdade precisa ser libertada também. Pode parecer contraditório isso, né? Como é que eu faço a minha liberdade ser livre? Porque eu sou livre. Eu tenho uma possibilidade de colocar essa imagem aqui, de ir ali, de fazer isso, de fazer aquilo. Claro, você vai ampliando o conceito de liberdade. Vai chegar um momento que você vai ter limites. Eu não posso chegar aqui e bater esse microfone na cabeça do Christian, por mais que eu sinta vontade. Às vezes. Não hoje. Você está bonzinho, ultimamente. Brincadeira. Mas eu tenho limites, né? O outro, o Emmanuel Levinas, um filósofo judeu, que tem uma reflexão belíssima sobre o humanismo do outro homem, né? Ele diz que o outro é sempre epifania, manifestação que nunca pode ser esgotada. Então Levinas vai dizer que o ser humano é o totalmente outro. Por mais que eu tente, eu vou ter sempre o limite, porque ele é um mistério. Então eu tenho... A minha liberdade, ela tem esses limites. Mas eu sou um homem livre. Eu, no contato com o outro, eu vou ter essa consciência de que o outro é o totalmente outro. Eu não tenho o direito. Em muitos aspectos da vida do outro, eu não tenho o direito de interferir. Mas a gente vai sendo livre, a gente vai tomando consciência dessa liberdade e a gente vai agindo sobre ela. Porque muitas vezes, quando eu acho que estou sendo livre, na verdade eu estou sendo prisioneiro de mim mesmo. Isso é estranho. Nem sempre eu consigo compreender quando é que, achando que estava sendo livre, eu estava me prendendo. Só a vida, às vezes. Às vezes a experiência do distanciamento, né, que é uma boa regra para a gente compreender o outro e a nós mesmos, é você tomar uma certa distância. O tempo ajuda isso. Quando você olha para o passado e fala, meu Deus do céu, eu achava que eu estava sendo livre naquela hora, mas na verdade eu estava me acorrentando. Muitas pessoas percebem isso no momento que analisam os relacionamentos que assumiu. Quando livremente trouxe aquela pessoa para a sua vida e depois descobriu que, ao agir com liberdade e trazer aquela pessoa, ela na verdade estava se amarrando, estava cerceando a própria liberdade. Aí a teologia nos ensina, a antropologia teológica nos ensina, que há uma liberdade que é a mais profunda que nós podemos observar na vida humana, que é dom de Deus na nossa vida, que precisa ser libertada. Eu sou livre, mas preciso libertar essa minha liberdade de tudo aquilo que a condiciona. E é por isso que, se você vai mergulhar no mistério dos evangelhos, você vai encontrar sempre Jesus ensinando a ser livre, a libertar a liberdade. São Paulo fala disso com muita mestria na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, para mim, é o texto mais bonito da Sagrada Escritura. Ela fala do início ao fim de tudo isso que nós estamos falando agora, da beleza da liberdade que a vida cristã propõe. Mas nós não estamos falando de liberdade, eu quero ir ali, eu vou. Não. É o coração ser livre, estar acima da lei. Porque só pode respeitar verdadeiramente a lei aquele coração que está acima dela. Isto é, ela não me prende, ela apenas me proporciona ser livre. Isso é uma ética muito elaborada, né? O cristianismo, eu gosto de dizer isso, é uma ética muito elaborada. Engana-se aquele que pensa que o cristianismo é simples. É até uma proposta de simplicidade, de leveza, né? Mas é muito sofisticado pensar do ponto de vista cristão. Imagina você que Jesus nos quer livres, mas obedecendo as regras. Aquilo que eu preciso compreender como normativo para a vida ser boa para todo mundo. O que é a regra social? É um normativo para que a vida seja boa. Para que nós temos que exercer a nossa cidadania? Porque eu sei que eu não tenho o direito de jogar um lixo num espaço que é público. Eu não tenho o direito de banalizar
ou de pensar que o espaço público é meu. Então, ao usar com limite, eu estou sendo livre. Veja como isso parece contraditório. Então eu sou livre para julgar o papel no chão. Eu sou livre para julgar o lixo no rio? Sou. Mas quando eu jogo, ao invés de ser livre, eu estou sendo preso. Não é contraditório? Mas é profundo. Veja bem. Se eu sei que há uma regra de que aquele rio não pode ser poluído, eu posso julgar. Mas ao não julgar, é que eu sou realmente livre. Libertar a liberdade significa a gente entrar nesse contexto de profundidade da análise, né, de você olhar para você mesmo e pensar que a melhor maneira de ser livre, às vezes, é você se restringindo. É não permitir. É você colocar regras. É você delimitar o espaço, porque você é livre. E ao ser livre, você começa a viver com um pouco mais de qualidade as suas escolhas. Ah, padre, mas eu não sei. Às vezes eu acho que eu estou sendo livre. Cuidado. Você vai saber se está sendo livre ou não. É por causa daquele estado de espírito que a sua escolha provoca dentro de você. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas eu sou muito mais livre para não fazer no momento em que eu analiso aquilo que me convém, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso. Não é? Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não. A sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar. Mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado
e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. Muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos, e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus. Para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia, está sempre à sua disposição. Para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. Ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso.
na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não. A sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar. Mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. Muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. É muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos, e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de pai. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus. Para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia, está sempre à sua disposição. Para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber lhe dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você.
Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos mundos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. Que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Tá bom. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Se aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento.
Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante, não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. É o que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo já. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É a vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há um ano atrás.
Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Se todo homem é bom, como explicar tantas atrocidades causadas pela mão humana? Será que o homem nasce bom e a sociedade o transforma? Sei que essas questões vão muito além do bem e do mal. O senhor padre tem uma belíssima canção chamada Voltei para Perguntar. Um dos versos diz: que eu deixe só o bem que existe em mim. Acredito que na medida em que fazemos tantas maldades, acabamos esquecendo o que existe de bom em nós. Eu só queria entender essa inspiração. Que Deus o proteja e o ilumine sempre. Um abraço. E realmente a reflexão a respeito da bondade do homem, ela é muito... Ela nos apresenta uns paradoxos, né? Dialética, né? Isso é, 2 lados. A gente precisa... O processo dialético é aquilo que aparentemente pode ter uma contradição, gera sempre uma outra pergunta. Quando a gente acredita, e a antropologia cristã nos ensina isso, o ser humano é bom. Deus não criou um ser humano ruim. Agora, o que existe é o processo de estrago, né, desta bondade humana. E é engraçado isso porque nós podemos ser afetados neste estrago tanto através do processo formativo, de a gente receber uma formação errada, como também podemos receber isso através da genética, né? Você já observou isso? Que existem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com isso, em conseguir atingir a bondade das coisas, porque parece que tem lá no íntimo alguma coisa enraizado nela que a joga muito para este contexto de maldade. Eu já tentei muitas vezes compreender isso, e aliás a renovação carismática fala muito disso, quando eles propõem a cura de gerações, né? Não é isso? Quando você começa a rezar pelos seus antepassados. Porque de alguma maneira, geneticamente, nós trazemos os sucessos e as decepções das pessoas, né? E o que é a chave fundamental para a gente compreender a bondade e a maldade? É o quanto aquele ser humano conseguiu se realizar como pessoa. Eu tenho essa convicção, minha gente. Um ser humano, ele faz mais pacto com a bondade à medida em que ele está realizado. Realizado no sentido pleno da palavra, né? Quando você está articulando bem os seus limites e possibilidades, e você encontra um espaço para a felicidade no meio de tudo isso, para a satisfação de você ser quem você é. Se você tem um ser humano que está satisfeito em ser quem ele é, você tem naturalmente um movimento de bondade. Pode observar isso. Quando você encontra uma pessoa que está realizada na vida, que está bem encontrada naquilo que Deus lhe deu como possibilidades e limites, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer bem ao mundo. Ela é mais propensa à bondade. Ao contrário que quando você encontra uma pessoa que não conseguiu se realizar, quando ela tem muitas dificuldades de lidar com ela mesma, ela vai ser mais propensa a fazer a maldade. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar entender a violência, né, no mundo, tentar compreender a violência no nosso país. A gente vê tantas atrocidades, né? Você vê violência o tempo todo, às vezes você esbarra na maldade humana e você fica pensando, meu Deus, como é que a gente pode acreditar que o ser humano é bom se aquilo que eu vejo do ser humano não me inspira isso? Não é uma concretização da teoria, né? A vida não concretiza a teoria. Mas ali, minha gente, a gente precisa compreender que muitas vezes nós temos um contexto de escolhas
que foram feitas pela pessoa e também pelas outras que estavam ao lado dela e que foram influenciando. A filosofia se ocupou muito de pensar essa questão, né? O homem é bom, nasce bom e o meio o corrompe, alguém já dizia. Não, o ser humano nasce muito já corrompido. O ser humano é naturalmente mau. Você tem diversas perspectivas, né, antropológicas, reflexões a respeito dessa divisão no mundo, né, de bem e de mal. E o que a teologia nos ensina, a antropologia cristã nos ensina, é que Deus nos fez bons. Nós temos uma fragilidade que nós chamamos de pecado original e por isso nós precisamos cuidar para que a gente não permita que este mal cresça dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma pedra no sapato que aperta e a gente precisa descobrir um jeito de pisar de maneira que a pedra continue ali e mesmo assim a gente continue andando, a gente continue caminhando. A gente sabe que o tempo todo nós vamos ser desafiados, o tempo todo haverá uma fogueira sendo acesa, uma fogueira da bondade e também uma fogueira da maldade. Às vezes nós temos muito mais fogueiras do mal sendo acesas do que fogueiras do bem. A corrente do mal cresce muito rapidamente, né? Eu vejo o quanto que é terrível a gente identificar as coisas ruins que a internet joga para dentro da nossa casa, por exemplo. E veja bem, é todo um contexto pensando isso, né? São pessoas que começam a pensar a tecnologia para aumentar aquilo que é ruim no mundo. Se você tem um brinquedo, uma atração, né? Aquilo que deveria ser uma distração para instruir as nossas crianças, acaba sendo um instrumento que vai destruir as nossas crianças. Vamos gerar gente preconceituosa, né? O preconceito, minha gente, é uma das coisas mais terríveis que nós temos na sociedade. E eu falo preconceito de maneira geral. Quando alguém se sente melhor do que o outro e tem sobre o outro um preconceito, né? E se sente no direito de humilhar, de machucar, de maltratar por causa da diferença. Quando a gente vê isso crescer no mundo, isso é extremamente... Isso danifica a estrutura social, né? E aí você pensar que esses jogos entram na sua casa. E aí eu sempre preciso ter essa consciência e não me canso de dizer isso às pessoas, porque isso para mim é evangelização. Evangelizar é a gente tomar consciência de que o segmento de Jesus tem que nos orientar, tem que mudar as nossas escolhas. O que é que você permite que entre na sua casa? A bondade ou a maldade? O tempo todo a maldade e a bondade vão bater à porta da nossa casa. O tempo todo alguém vai nos oferecer uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. E somos nós que livremente damos passo na direção de tudo isso. Agora, quando você tem uma criança que ainda não sabe escolher e ela é encaminhada para essas coisas ruins, a culpa é de todos nós. É por isso que é muito difícil fazer uma análise da sociedade a partir do conceito de culpa. Há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história, por causa da pastoral carcerária, o padre Mário Marcelo acompanhava, e durante um tempo também, às vezes eu ia com ele, fiz um trabalho, vez ou outra visitava os presídios também, e existia um rapaz que ele tinha sido preso, muito jovem, um rapaz bonito, cheio de vida, estava lá na prisão já, na casa de custódia há um bom tempo, e veja bem que história triste. Esse rapaz assassinou mais de 60 pessoas. São mais de 60 assassinatos. Então todo mundo teria um diagnóstico muito rápido. Não, realmente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, uma pessoa fria. E aí o padre Mário Marcelo veio me contar outro dia um pouco da história daquele rapaz e disse assim: esse rapaz, ele era filho de um padre. Só um exemplo, né? Não estou dizendo que os padres são assim, né? Naquela história. Este rapaz era filho de um padre. A mãe dele era funcionária da casa paroquial. O padre engravidou essa moça, a expulsou da casa
não assumiu a criança, desmentiu, disse que o filho não era dele, humilhou aquela moça, essa moça foi embora, foi jogada fora, né? Teve esse menino, e esse menino cresceu neste estado de abandono. E diz que ele tinha muita vontade de conhecer o pai, até o dia em que ele tomou contato com a realidade dele. Ele era filho de um homem que não o amava, que não o queria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, que eu não me recordo muito bem se essa foi a sequência dos acontecimentos. Mas o pai foi o primeiro a ser morto por ele. Ele descobriu onde estava, correu atrás, foi, e desde então tornou-se um assassino. É claro que a gente não vai justificar. Ninguém precisa matar o outro para tentar resolver os conflitos que tem. Mas se a gente for ser bem honesto com a questão, quem é o primeiro culpado por tantos assassinatos? Onde é que está a origem do mal que cresceu no coração daquele menino? A desonestidade daquele homem que não foi capaz de reconhecer o erro que cometeu, que não foi capaz de reconhecer a paternidade, que não foi capaz de dar ao menino a oportunidade de saber quem era o seu pai, negou o afeto. Minha gente, quantas vezes na vida nós vemos assim? Quantas vezes nós encontramos adolescentes perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos no tráfico, perdidos na preguiça, como encontrei uma senhora me contando dentro do avião essa semana. Ela falou: padre, o senhor fala tanto de jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no tráfico. O senhor precisa falar também dos jovens que estão perdidos na preguiça, os que não têm vontade de viver, os que não estão nem aí para nada, não tem vício nenhum, mas também não têm vontade de viver, não fazem esforço de superarem as próprias dificuldades. Essa juventude, você pega aí, essa gente que está dando tão errado na vida, essa gente que está batendo tanto a cabeça nos escuros da vida, vai começar a ver a história de cada um e tenta compreender onde é que começou a dar errado aquela história. Nessa vida não existe ser humano incoerente, porque todo mundo age de acordo com a história que recebeu. Todo mundo está contextualizado. São muitos os culpados. E o duro é quando a gente descobre que a gente também tem culpa no fracasso dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque nem sempre a gente está comprometido com o processo da pessoa. Nem sempre nós estamos comprometidos em fazer a coisa do jeito certo. Gente, e a vida cobra, não adianta. A vida cobra. Tem aquele ditado, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a vida nunca. Se a gente escolhe errado hoje, mais cedo ou mais tarde, essa vida vai cobrar a escolha que nós fizemos. Isso é inevitável. E nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos comprometendo essa verdade teológica de que o homem é bom. Por quê? Porque nós vamos corrompendo o nosso coração e nós vamos corrompendo o coração de quem está do nosso lado. A gente corrompe a nossa casa quando a gente escolhe errado, a gente corrompe a vida dos nossos filhos quando nós não somos capazes de dar o exemplo que eles precisam de nós. Quando nós não somos capazes de ser aquela presença forte na vida de uma criança, ser determinante através do afeto, coloque isso no seu coração. A maior autoridade que você pode ter em relação aos seus filhos, ela tem que ser afetiva antes de qualquer coisa. Você precisa ter acesso ao seu filho para que a sua palavra tenha poder diante dele. Não adianta nada você dizer para ele: meu filho, não fume porque o cigarro faz mal, se ele vê você acendendo o cigarro toda hora. Não adianta nada você dizer para ele que a fidelidade é um valor, se você não é fiel à família que você assumiu. Não adianta nada você dizer que o álcool destrói, que o álcool machuca, que o álcool mata as pessoas, se você continua bebendo, né? E você traz isso para eles. É o exemplo, é a vida falando mais forte que as palavras. Então nós comprometemos a estrutura de bondade que o mundo pode ter por causa da nossa ação, que nem sempre está comprometida com aquilo que Deus
fez em nós. Bonito você pensar isso. Você é bom. Seu coração é um poço de bondade. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a bondade. Só que você não vai dar certo. Você não vai ser bom se ao longo da sua vida você fizer, livremente ou não, se você fizer a escolha daquilo que não é bom. Se você fizer parceria com a maldade, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, as estruturas que não são boas. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.